Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID a Valid, e hoje ela está representada pelo Rafael Sbampato e pela Cristina Bonafé. São duas pessoas maravilhosas do mercado já há muito tempo, que a gente conhece, mas hoje a gente vai conversar muito com foco no que vem por aí, que vai ser a Febraban. A Febraban vai acontecer dia 27, 28 e 29 de junho agora, nessa próxima semana, né? E a Valid vai levar muita novidade para lá, e é sobre isso que a gente vai conversar, né? Exatamente. Bom, hoje nós vamos pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da área de vocês, e vocês podem se dividir para falar um pouco das verticais da Valid, né? Porque tem tanta mudança que Está sempre querendo saber o que está acontecendo de novidades. Bom, então com a palavra você. Vamos ver quem começa. Olá, Regina. Olá, Suzana. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo espaço, para a gente poder compartilhar um pouco das novidades que nós vamos levar aqui para a Febraban Tech. Meu nome é Cristina Bonafé, sou responsável aqui pela vertical de Pay dentro da Valid. Tá ótimo. E você, Rafa? Boa, obrigado também pelo convite, Suzana, Regina. Eu leio bastante sobre vocês aqui, sou um dos assinantes. Não sou mais os jovens assinantes, acho que eu passei dessa idade, mas eu sou um assinante. Então, obrigado pelo convite, eu sou o Rafa Sbampato, sou responsável aqui dentro da Valid pelas horizontais de tecnologia, né, que olha sobretudo para a identidade, mas também para outros lugares, os novos negócios, e fica comigo aqui também a gestão do fundo de investimento de M&A e Venture Capital. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que seja aqui uma conversa bem legal. Ótimo. Bom, agora vamos entrar um pouquinho nos negócios, mais especificamente nas soluções. A gente conversou há um tempo atrás, ou a gente falou sobre o ID, Mobile e Pay, especificamente. Você poderia falar um pouquinho sobre essas soluções, da sua vertical? Quais são os desafios que você tem nessa vertical Pay? Claro. Obrigada pela pergunta, Suzana. De fato, na Valid nós temos 3 verticais, né? A Valid ID, Valid Pay e Valid Mobile. A Valid é uma empresa que já tem 65 anos de história. Estamos há 17 anos aqui já listados na Bolsa. E dentro da estrutura da Valid Pay, nós temos aqui como produto carro-chefe, né, da nossa vertical, a emissão de cartões bancários, né? Nós temos uma carteira de clientes aqui super pulverizada, e hoje nós estamos presentes aqui em todos os bancos brasileiros, sejam eles os incumbentes, os bancos digitais, fintechs, né? E além aqui do próprio cartão, nós temos também uma prateleira super ampla de soluções digitais. Então, soluções que vão desde disparadores de imposto de renda, portais de assembleia, e também algumas soluções que endereçam super bem as réguas de relacionamento e de comunicação que os bancos precisam fazer com os seus clientes, né? Sejam eles cartonistas ou correntistas, né? Dentro aqui da Valid Pay, a gente opera em 2 geografias diferentes. Então, no Brasil, mas também temos uma operação bastante forte na Argentina. E aqui no Brasil, a gente vive um momento, né, um desafio presente, que está muito relacionado com o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, né, que é um cenário super desafiador, principalmente por conta do patamar de taxa de juros que a gente vive, que já vem elevado há um certo tempo, conjugado com um patamar de endividamento da população bastante forte, o que faz com que os apetites de crédito, né, de concessão de crédito dos bancos de forma geral, se restrinja bastante. E isso, naturalmente, tem um impacto direto aqui no volume de emissão
de cartões no mercado de uma forma geral, né? Então, nesse momento aqui, de fato, o nosso desafio é manter o nosso market share aqui dentro desse cenário mais desafiador e investir a nossa energia, o nosso tempo e até mesmo recursos em frentes de serviços aqui digitais que tenham um chassi de tecnologia super robusto aqui para atendimento das demandas do nosso cliente, né? E isso está super alinhado aqui com a própria cultura da Valid, que é uma cultura que tem esse viés transformacional, né? Bastante forte, e um viés que sempre olha aqui para as dores, para as necessidades e para as oportunidades que os nossos clientes manifestam e que a gente consegue aqui suprir. Ô, Cristina, você podia, então, adiantar para a gente o que vocês vão destacar nesse Febraban 2023, que promete ser a maior edição de todas, né? Apontando desde que ele se chamava CIAB e agora o Febraban Tech. O que vocês vão destacar de soluções esse ano? Além das nossas soluções que já são conhecidas aqui pelo mercado e pelos nossos clientes, nesse ano aqui de 2023, a gente tem uma grande novidade, né? A gente está bem entusiasmado e feliz de poder trazer para esse momento e para essa feira que tem uma relevância tão grande para esse setor, que é a nossa solução de onboarding, né? Então, é uma solução nova que a gente passa a oferecer aqui para os nossos clientes bancários e que a gente sabe que endereça jornadas e possibilidades bastante importantes aqui desses clientes. Tá ótimo. Rafa, você podia falar um pouquinho sobre por que a Valid, qual foi a motivação da Valid para entrar nesse segmento? E só complementando a pergunta, fala um pouquinho para a gente como que essa solução atende ao mercado financeiro, principalmente ao mercado financeiro. A gente sabe também que atende a outros mercados também, mas fala um pouquinho como é que ela atende aos mercados. Legal, obrigado pela pergunta, Suzana. Acho que primeiro falando de forma geral, e não sobre por que a gente entra em algum setor, né? A gente olha para dois tipos de variáveis de uma maneira até meio simples aqui. Primeiro, se esse mercado é um bom mercado, ou seja, se ele tem tamanho, se ele cresce, se as margens elas fazem sentido. Então, essa é a primeira das coisas que a gente olha, né, como variável. E a segunda das coisas que a gente olha é por que a gente poderia trabalhar nesse mercado, né? Porque também de nada adianta um mercado que está extremamente longe do seu core e que você não consegue adicionar tanto valor. Você vai ser mais um tentando fazer alguma coisa lá dentro. Então, essa primeira parte sobre o mercado, de ser algo em crescimento, isso aqui tem um triple check, né? Uma das coisas que mais se fala no mundo, autenticação, onboarding. Isso aqui é parte do que vai acontecer no mundo com as empresas se tornando cada vez mais digitais. Isso aqui é um fato e estamos super tranquilos quanto a isso. A segunda parte é por que nós. E aí a gente começa olhando para dois vieses. Primeiro viés de produto. A gente é a maior IDTech do Brasil, né? A gente faz cerca de 60% a 70% dos principais documentos que a gente olha no dia a dia. Só que tem uma super tecnologia embarcada em como que você usa o reconhecimento facial, o reconhecimento do finger, como que você produz um documento de alta segurança. Então aqui acho que não tem ninguém melhor que a gente para falar sobre a parte de documento. Isso a gente sempre foi muito forte. Quando a gente desce no viés de para onde a gente serve, a gente também está de uma forma muito forte, sobretudo nas instituições financeiras, né? Então a gente tem o canal. Aqui a gente fornece, sim, a parte de cartão de crédito, mas a gente oferece também soluções de tecnologia para os nossos clientes bancários. Então, quando você olha do viés de produto, faz sentido. Quando você olha do viés dos nossos clientes, também faz sentido. É até meio óbvia a entrada aqui. A pergunta não é quase que por que não foi antes, né? E aí tem uma resposta para essa pergunta, inclusive, tá? Que a gente tentou que fosse antes. Tá. A gente assumiu uma estratégia de tentar fazer tudo interno, porque a gente tinha essas coisas tão pertinho que a gente falou assim, poxa, vamos fazer tudo internamente. E faz sentido até certo ponto. Tem uma parte que a gente não fez tão bem. A jornada do onboarding bancário, ela não tem só
a parte de documentos. Aqui é uma parte extremamente importante, o reconhecimento facial é extremamente importante, tudo isso é importante. Mas ela tem uma jornada que tinha gente que conhecia um pouco melhor que a gente, de um produto que era um pouco melhor que o nosso. E aí, nisso, a gente falou assim, puxa vida, se a gente não conseguiu fazer tão bem internamente, e eu tentei com todas as minhas forças, vamos ver quem são os melhores que fazem no mercado e vamos trazer para dentro, né? A gente fez agora uma aquisição da Flexdoc, é a empresa que a gente mais gostou no mercado e hoje já é um produto Valid, mas a gente pelo menos, como a gente não teve a vantagem de estar na vanguarda e nos primeiros, a gente tem a vantagem de ver quem é o melhor e escolher, né? Exatamente. Então, acho que agora esse a gente vai jogar com isso. E o que é essa solução de onboarding e por que a gente gosta muito da Flexdoc, né? Solução de onboarding nada mais que é você colocar um cliente para dentro do seu negócio, então no caso da instituição bancária, né? Trazer alguém de forma rápida e segura para mim. Então, preciso garantir que o Rafa é o Rafa, preciso garantir que aquele documento é dessa pessoa mesmo, eu abro essa conta e faço autenticações ao longo da jornada dele comigo, né? E nisso tem um processo que passa por duas coisas. A primeira é garantir que aqueles documentos, aquelas fotos estão em boas condições para eu fazer a minha análise. O Brasil é muito grande, a internet funciona bem em alguns lugares, funciona super mal em alguns lugares. Tem gente que tem o celular de mais alta categoria, tem gente que não tem o de tanta qualidade. Quando a gente olhou para todas as ferramentas que tinham, né, e soluções e empresas, a Flexdoc é quem melhor garantia para olhar para o brasileiro como um todo. Então, independentemente da qualidade do telefone ou do computador, vai analisar a fundo para buscar aquele cliente. Se for o Rafa, independentemente da qualidade do celular dele, eu vou achar quem é. Completando, o que significa isso na jornada de um banco? A jornada do banco, ou de qualquer cliente, tá? Mas focando especificamente aqui no setor, quando você vai tentar trazer um novo cliente, um correntista, você tem N formas. E você gasta um montão de dinheiro para ter a oportunidade de fazer o onboarding desse cliente, certo? Você gastou lá um montão de dinheiro em mídia social, gastou um montão de dinheiro no outdoor, na propaganda e na revista, e você gastou lá, sei lá, vamos supor, R$50 para falar o mínimo para o cliente chegar até a sua plataforma. Eu vou conseguir analisar todo mundo. Se você for para um processo 100% automatizado, você fala assim, essa imagem está mais ou menos ruim, eu jogo fora, vai jogar fora. E aqueles R$50 que você fez o seu cliente chegar até lá, esse puta grau de esforço... Jogou fora também. Vai ser jogado fora também. Então, a minha solução ela vai ser eficiente, ela vai ser eficaz. Como eu vou olhar para todo mundo, eu vou ter um respeito muito grande pelo investimento do marketing digital, ou seja, ele qual for, para chegar até aqui. E aí a gente entra no que todo mundo está buscando, que é a mitigação das fraudes no meio financeiro, né? Porque senão não tem condição desse mundo ser eletrônico, não é isso? Como é que é a mitigação de fraude? Você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Claro. Aqui, esse processo de onboarding, ele se você fizer um processo de onboarding que é falho, essa é a melhor maneira para o fraudador entrar na sua instituição e, enfim, fazer um super estrago, né? Então, você não deixar entrar um possível fraudador e você tornar a autenticação uma boa autenticação no futuro, já explico o que significa isso, é o melhor jeito de você não sofrer para frente, né? Então, a primeira parte é garantir que entram pessoas que dizem... que são quem dizem que são, certo? Essa é a primeira parte. Depois, ao longo da jornada, vão haver vários momentos de autenticação. Alguns momentos vão exigir a face, outros momentos você vai exigir um PIN code, aí tem soluções as mais criativas possíveis daqui para frente. Mas o meu processo de autenticação do início, ele precisa garantir aquela face bonitinha, o finger, seja lá o que for, né? O dedo, seja lá o que for, muito bem feito, para depois nos checks dessa face novamente, isso aqui também passe com um alto grau de autenticidade, enfim, reduzindo a fricção, mas também reduzindo o nível de fraude, né? Você deve ter
um workflow, né, básico, mas você deve construir isso para cada instituição, né? Porque cada instituição tem seus policies, enfim, tem as suas... E isso, a tua ferramenta é totalmente flexível, né? Ela é. Chamava FlexDoc, né? Exato. O nome já dizia. Piada pronta. Uma das coisas que a gente olhou muito, Regina, e bom que você tocou nesse ponto, é o ferramental, ele é possível eu inverter a ordem do que eu faço de acordo com o que o cliente quer, o que a gente chama que é uma ferramenta mais modular, vamos dizer assim, ela não é um bloco. E verdade é que para alguns clientes é mais importante você checar a face com o documento e depois checar a autenticidade do documento. Para outros é mais importante que você cheque a autenticidade do documento e depois veja se a face bate com o documento. Só que vão ter várias regras de negócio que são diferentes de cliente para cliente. Uma das coisas que a gente fez aqui foi a gente modularizou cada um desses e eu consigo girar de um ladinho para o outro da forma que o cliente quiser. Esse também é uma das features, né, que a gente chama de produto que a gente gosta bastante. É ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre verificação desses dados, né? A gente escuta falar sabe que existem empresas que usam bases proprietárias ou não, ou bases de governo. Como é que faz? Como é que a Valid faz a verificação dos dados? Boa. Acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar aqui, a provocação não é sobre se tem base, se não tem base. Isso é uma forma, certo? É um jeito de resolver o problema. E se é proprietário ou não, acho que a pergunta certa seria se isso é confiável ou não, né? Exatamente. E aí você meio que usar de múltiplos fatores. Então, eu gosto mais de falar sobre a problemática e aí o formato é uma derivada, né? Então, como que a gente olha aqui? A gente tem um jeito de trabalhar com o alto grau de autenticidade daquele documento. A gente tem uma tecnologia que olha e garante que aquele documento é real, não é falsificado, com alto grau de acurácia, certo? Uhum. Se eu garanto que aquele documento é real e que a foto daquele rostinho daquele documento bate com a foto da pessoa que está tentando fazer o onboarding, eu já chequei aqui. Certo? Eu não necessariamente preciso de uma base de dados de X milhões de pessoas, etc, etc. Obviamente, depois, dependendo do grau de confiança que eu preciso daquela autenticidade, o grau de confiança que eu preciso daquele onboarding, eu bato em outras bases de dados terceiras, algumas governamentais que são super confiáveis e outras não governamentais que eu vou batendo de acordo com o tipo de caso que eu olho. Eu nem gosto tanto de ter essa coisa do proprietário, porque eu acho que cria até um conflito de interesse entre o que eu vou usar para maximizar a minha margem versus o que eu vou usar para melhorar a autenticidade daquela pessoa e a qualidade para o meu cliente. Então, o que eu tenho de proprietário, o que eu tenho de legal é a orquestração. A orquestração eu tenho, isso é muito legal, mas o formato de garantir para mim é menos importante. Até o formato das tecnologias, o liveness, eu uso o melhor que tem no mundo. Agora eu vou te fazer uma provocação. De repente levantar até uma bola. Porque você tem, né, alguns concorrentes no mercado e tal, mas que falam muito, inclusive, como a Suzana disse, desse controle de base própria e tal. Agora, o que faz uma empresa de 65 anos trabalhando diretamente com identificação de documentos seguros, né? Porque a gente não está falando... Vocês não estão nesse negócio só nessa era digital, né? Vocês vêm com um histórico anterior lá de American Banknotes, etc. Né? Uhum. Então, o que faz de vocês, além disso, serem tão destacados e diferentes no mercado de onboard digital? Boa. É até engraçado essa pergunta dos 65 anos, né? Acho que tem uma primeira parte que é o que faz a Valid ter 65 anos com qualidade, né? E acho que sempre foi, ao longo do tempo, uma capacidade muito forte de adaptação à próxima rodada do que precisava ser feito. Então, a gente pegar essa época de ABN aí, né, que você bem citou, e hoje, as linhas de negócio são completamente diferentes.
mas tinha um conhecimento muito forte de muito trabalho dos nossos clientes e de tendências que fizeram com que a gente criasse novos produtos, né? Então, a forma que a gente chegou até aqui, provavelmente há 5, 10 anos atrás, a gente nem pensava, né, nessa coisa do onboarding digital. Essas coisas aconteceram, mas a gente sempre trabalhou muito bem nos nossos produtos. Rafa, aí a gente tinha... Pode falar, Cris. E acho que dentro disso também, sem abrir mão de uma essência, né, que a gente preservou ao longo desses 65 anos, que é o seguinte: quando a gente olha para tudo que a Valid já fez e para tudo que a Valid faz e o que ela se propõe a fazer, são sempre jornadas, serviços ou transações que têm uma coisa em comum por trás. E essa coisa comum se chama confiança. Isso. Então, jornadas e serviços que essa confiança ela precisa ser absolutamente inquestionável, né, em níveis de segurança e tudo mais, isso faz parte da nossa essência. Então, tem essa questão que o Rafa colocou e tem esse outro lado aqui que é preservar isso como valor, né, Rafa? É isso. E acho que o que nos trouxe até aqui é um pouco esse mandato da confiança sempre nos trouxe, talvez seja uma das coisas que nos une entre todas as verticais que a gente tem, e a capacidade de ir se adaptando. Hoje a gente como eu bem falei, a maior empresa de ID, a maior ID Tech do Brasil, tem muita tecnologia profunda na hora de produzir um documento, certo? Aquele documento precisa garantir que se tem um crime na cidade com alguém esbarrando o dedo em algum lugar, eu vou achar essa pessoa. Isso é das coisas mais digitais e mais complexas que existem. Aquele documento precisa garantir que se passa alguém em algum lugar e eu preciso fazer uma identificação, eu consiga a partir daquele documento. Isso é extremamente complexo e profundo, né? Mas a partir disso, que a gente já é líder de market share, aqui a gente é forte, muito forte, o que são as próximas coisas que a gente pode fazer? E aqui a gente está falando sobre um produto de identificação muito próximo à parte financeira, e aqui a gente tem bastante trabalho para fazer para reocupar um espaço para nós, mas eu vejo essa solução aparecendo para o mercado de saúde, onde possivelmente tem muita fraude, para o mercado de seguros, onde possivelmente tem muita fraude, para o mercado de telecomunicações, onde vai ter uma transformação muito grande do SIM card para o eSIM, e a autenticação vai precisar ser feita dessa forma. Então, isso começa pela parte financeira, mas, gente, com os problemas de custo de saúde, problema de fraude em saúde, tenho certeza absoluta que essa é uma forma de reduzir fraude por lá, e dessa forma reduzir custos de forma importante e deixar esse patamar aqui que está super difícil de ser trabalhado de uma forma melhor. Então, eu acho que é um oceano azul para muitos outros setores, e vocês têm certeza que a gente vai olhar com muito carinho também. Então, Cris, falando sobre isso tudo que o Rafa acabou de mostrar, a capacidade de adaptação, de inovação, que a Valid, apesar de 65 anos, ela tem uma juventude muito grande e tá se desenvolvendo, e está se desenvolvendo ainda cada vez mais, né? Dá para a gente falar um pouquinho sobre o que vocês vão levar para a FEBRABAN-Tech e dar um spoiler sobre a solução que você vai levar para nós, para mostrar para a gente lá? Maravilha, Suzana, super obrigada pela pergunta. A FEBRABAN-Tech, além dessa questão do onboarding, que endereça muito a transformação digital, que é um dos temas da FEBRABAN-Tech, tem uma outra frente também que a FEBRABAN vai trabalhar, que é a questão da bioeconomia. Isso. E dentro disso eu queria falar sobre o nosso cartão reciclado. Nós temos aqui, a nossa fábrica, ela fica em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, e lá nós fazemos a manufatura, né, o processo end-to-end de fabricação do cartão. Então, desde o início ali da confecção, através do insumo de PVC, né, então todo o processo de laminação, a colocação do chip, né, o embedded do chip no plástico, a personalização, até a expedição. Então, é a jornada end-to-end. E aí, quando a gente olhou para esse processo todo, no início da etapa, na etapa inicial dele, a gente tem as aparas desse PVC, quando a gente corta o cartão nas chapas.
E aí a gente olhou para aquilo e falou, poxa, por que a gente não se propõe a reciclar essas aparas e fabricar novos cartões a partir dessa reciclagem? Então, nós fizemos um processo bastante sério, certificamos o nosso processo aqui, então é um processo que segue todos os requisitos aqui impostos, né, nesse setor. E hoje a gente produz cartões reciclados a partir de insumos nossos mesmos, dentro da própria Valid. E a Valid aqui no Brasil, dentro desse mercado, é a única empresa que tem esse tipo de iniciativa 100% nacional, né? Então, para a gente, isso é um motivo de orgulho bastante forte, e a gente leva esse tipo de solução aqui para a Febrabatec. Além disso, dentro dessa agenda ESG, que a cada dia tem mais importância e mais relevância, a gente também vai falar sobre um produto que é específico aqui para pessoas que tenham algum nível de restrição severa de visão, né? Então, é um plástico específico que ele tem uma espécie de um corte lateral. A gente vai ter, já fica aqui o convite para ir conhecer no nosso stand, né, da feira, mas ele tem um corte especial e a pessoa que tem essa restrição, ela consegue identificar o plástico melhor através do toque, né? E saber se aquele cartão é um cartão de crédito, se é um cartão de débito, se é um cartão pré-pago, conforme o corte específico que cada produto tem. Então, acho que esse destaque vale aqui, porque está bem associado com os temas da feira. Exatamente. E vai ter o modelo lá para a gente ver como é que é? Sim, com certeza. Legal. Cris, essa produção ela fica só no Brasil ou vocês exportam também esses cartões? Não, esses cartões eles ficam aqui no Brasil. A gente fabrica em Sorocaba, né? Mas eles são utilizados só aqui no Brasil ou é distribuído para algum outro local? A gente tem algumas vendas em outros países também. A gente já fez, nesse ano aqui, nós tivemos algumas vendas para alguns bancos no Paraguai, no Uruguai, né? É uma agenda que nós buscamos também, tá? Além da nossa operação na Argentina, que nós também temos uma fábrica na Argentina que produz ali para o mercado argentino de forma bastante relevante e bastante importante. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, infelizmente, da nossa entrevista, mas vamos ter outras, né, Suzana? Claro, durante a feira, a gente, quem sabe, vai lá, né? O Crypto ID vai estar trabalhando lá da feira, né? A gente vai trabalhar esses 3 dias lá, nós duas e a nossa equipe de redação. E, bom, então a gente vai lá no seu stand, tomar um cafezinho, conhecer os cartões e tal. Agora, o G44, 144, é isso? Isso. G144, vamos estar lá. E também nós gostaríamos que vocês falassem algum assunto que a gente não abordou, né? Fique à vontade aí para falar alguma coisa. Rafa, Cris. Ô, Rafa, você foi para a Estônia também, não? Eu fui sim. Foi ótimo. Então a gente vai ter que fazer outro capítulo à parte sobre a Estônia, porque vocês deram um show lá, né? E o Brasil estava muito bem representado. Vocês falaram também algumas soluções, iniciativas do governo federal. Foi muito bacana. A gente vai ter que fazer uma sobre Estônia. Sobre isso, mas então, agora, sobre a Febraban, que está chegando, que vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Também falar sobre o mercado internacional? Eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu abordar bem aqui todos os tópicos. Gostaria de convidar aqui quem estiver assistindo para visitar o nosso stand, né? Eu acho que nessa questão aqui do onboarding, né? Como nós temos aqui a Valid, como nós falamos, né? Uma empresa de 65 anos, e os bancos sempre fizeram parte aqui da nossa carteira de clientes, e agora a gente chega com mais essa solução para um cliente que a gente conhece bastante bem, que a gente entende as necessidades, que a gente tem proximidade e entendemos aqui que tem uma avenida importante de construção de uma nova jornada. Bom, gente, então até a próxima. Cristina, foi muito bom falar com você. Vai ter muita novidade dessa área de PEM, né? Vai ter, porque o mercado vai dar uma boa mexida agora. E também
digital. É mesmo, né? Depois É. a gente vai falar com a Cris sobre isso. E também sobre o onboarding, porque hoje as empresas que não estão olhando para isso, não é só, como você falou, não é só o segmento financeiro, mas isso que você falou de seguro, saúde, de seguro, Telecom, né? tudo, né? É muito importante isso, vai fazer cada vez mais parte da vida da gente. Enfim, daqui a pouco a gente está embarcando sem parar em lugar nenhum, por causa justamente de um check-in, né, também. Quer dizer, é bem interessante. Gente, muito obrigada. A gente sabe que a vida de vocês é uma correria, viu? Mas a gente gostaria de agradecer demais vocês terem atendido esse convite para a entrevista. Muito Até a obrigada. próxima. A gente que agradece, Regina, Suzana, muito obrigada aqui pelo espaço e esperamos vocês lá. Tá bem, Vamos lá, você. sim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.